Olá, você que é interessado nas personalidades e quer aprender mais sobre as funções cognitivas, eu sou o Lige e hoje a gente vai falar sobre o pensamento extrovertido, o julgamento lógico externo nos 16 tipos de personalidade. O pensamento é uma maneira da gente tomar decisões, é um julgamento baseado nas razões, usando a lógica para determinar aquilo que é verdadeiro do falso. E o pensamento extrovertido a gente pode pensar como a implementação de sistemas de produtividade e efetividade no ambiente externo. Então ele usa uma lente de funcionalidade, ele quer entender se aquilo funciona, como ele funciona e se há o melhor jeito de fazer aquilo. Então o pensamento extrovertido está muito preocupado com a efetividade e eficiência das coisas. O pensamento extrovertido é o que essa pessoa julga ser objetivamente verdadeiro para todo mundo. O que todos podem concordar que é lógico e com razão. Então, por exemplo, para ilustrar, uma pessoa que fala que as personalidades não são reais. Uma maneira que o pensamento extrovertido poderia responder essa questão é: a agência de inteligência americana CIA utiliza as personalidades tanto no seu recrutamento e também como uma ferramenta nas suas operações. E eles fazem isso porque é efetivo. É uma maneira eficiente de categorizar as pessoas e entender as suas preferências cognitivas. O pensamento extrovertido gosta de provar sua lógica com exemplos realizados, concretos e objetivos. Então esse é o pensamento extrovertido, que essa pessoa julga ser objetivo e lógico para todas as pessoas. Comparando com os outros julgamentos, por exemplo, o sentimento introvertido, que é o completo oposto do pensamento extrovertido, o sentimento introvertido está interessado no que é importante para essa pessoa subjetivamente. Então, o que essa pessoa em particular julga ser importante e de valor. E eles tomam as suas decisões baseado nisso, o que eles acham ser importante. Outro julgamento é o sentimento extrovertido, que também lida com esse aspecto do sentimento de valores e importância, mas ele está na atitude extrovertida. Então ele vai coletar e ver objetivamente o que as outras pessoas acham ser de valor, o que é importante para todos. E o pensamento introvertido, que é outro julgamento lógico, mas baseado na subjetividade da pessoa. Então o que faz sentido para essa pessoa em particular é a lógica interna da pessoa. Então não é necessariamente o que faz sentido para todos, e sim o que faz sentido para essa pessoa em particular. É o pensamento introvertido. Agora vamos ver o pensamento extrovertido nos 16 tipos de personalidade. Começando pelo pensamento extrovertido dominante, no ENTJ e no ESTJ. Essa função na posição dominante, que é a função com a maior preferência na personalidade, então é o objetivo final, pode-se dizer, da personalidade, é cumprir essa função cognitiva dominante. E no caso desses tipos, é o pensamento extrovertido. Então esses tipos são extremamente focados na efetividade e na produtividade. Eles estão constantemente usando essa lente de funcionalidade. Como isso funciona, por que isso funciona e onde eu posso utilizar isso da melhor maneira. Então é essa função que vai guiar esses tipos de personalidade. Então o pensamento extrovertido ele está bem focado nas outras pessoas. Ele quer constantemente saber o que as outras pessoas estão pensando para ele moldar o seu pensamento. Então eles estão constantemente vendo o que as outras pessoas julgam ser mais lógico e eficaz. Então o pensamento extrovertido é uma função que pode ser bem dinâmica, ela pode estar constantemente mudando dependendo das opiniões exteriores. E para esses tipos de personalidade, qualquer outro julgamento vai ser inferior ao pensamento extrovertido, porque ele não traz a objetividade lógica do pensamento extrovertido, que é obviamente o que eles querem mais realizar, por ser sua função dominante. Esses são tipos extremamente organizados e estruturados por causa desse pensamento extrovertido. Eles são guiados por uma necessidade de ordenar o exterior. Eles querem sempre aumentar a produtividade e efetividade naquilo que eles puderem, e principalmente pela implementação de sistemas. Então esse pode ser considerado o maior foco desses tipos, organizar e otimizar o ambiente exterior. O pensamento extrovertido como função auxiliar para o INTJ e para o ISTJ. Então, como o nome aponta, a função auxiliar, o pensamento extrovertido na posição auxiliar, vai ajudar a função dominante desses tipos a cumprir o seu papel. Então, como esses tipos têm uma função de percepção dominante, eles nem sempre querem tomar decisões, porque isso vai limitar as suas observações possíveis que eles podem fazer. Então, quando eles têm que tomar uma decisão, eles muitas vezes utilizam o seu pensamento extrovertido para tomar essa decisão mais lógica e objetiva possível. Mas como essa é uma função auxiliar, esse não é o objetivo final desses tipos, e sim
a organização da sua percepção, que não necessariamente precisa tomar uma decisão. Então o pensamento extrovertido vai ser ativo quando essa pessoa precisa tomar uma decisão, usando assim essa lente de funcionalidade do pensamento extrovertido para auxiliar esses tipos de personalidade para tomar suas decisões. O pensamento extrovertido na posição terciária, para o ENFP e para o ESFP. Então esses tipos não têm muita preferência pelo pensamento extrovertido. Eles preferem muitas vezes usar o sentimento introvertido que está ali na posição auxiliar para tomar suas decisões quando for preciso. Mas esses tipos também têm um lado lógico ali na sua terceira posição com o pensamento extrovertido e quando necessário eles podem ativar e utilizar. Mas não é uma função com grande preferência nesses tipos. Mas de qualquer maneira o pensamento extrovertido é parte importante desses tipos. Quando eles precisam ser mais objetivos e eficientes, eles podem ativar ali o pensamento extrovertido para trazer um lado mais lógico para a personalidade deles. Então eles têm um bom balanceamento entre as funções de decisões. Eles podem tanto usar o sentimento introvertido como o pensamento extrovertido para tomar suas decisões quando necessário. E o pensamento extrovertido como função inferior para o INFP e para o ISFP. Então, como posição inferior, vai opor a função dominante desses tipos, que é o sentimento introvertido. Então, é uma função naturalmente muito pouco priorizada porque ela diretamente opõe esse aspecto do sentimento introvertido. Mas ainda assim, essa função é muito importante para a estrutura cognitiva desses tipos. As funções sempre estão conectadas com seu oposto, formando assim um eixo. Então o que acontece com uma função sempre vai afetar o seu oposto também. E essa função inferior de pensamento extrovertido é pouco acessível conscientemente para esses tipos, porque eles estão muito mais focados no seu sentimento interno, assim dando pouca prioridade para o pensamento extrovertido. Agora vamos falar do pensamento extrovertido nas funções sombra, que são as funções que não fazem parte do consciente cognitivo. Então, por exemplo, os tipos de personalidade que não têm o pensamento extrovertido nas suas funções conscientes, o pensamento extrovertido vão estar nas suas funções sombra. E as funções sombras não são nem prioridade, não são nem uma preferência, nem são conscientes para essas personalidades. Então, por isso estão escondidos na sombra. Mas ainda assim fazem parte do total cognitivo dessa pessoa. E para descobrir as funções sombra do seu tipo de personalidade, é só trocar a atitude das funções cognitivas. Então, por exemplo, um ENTJ que tem as funções conscientes de T, NI, SE e FI, as funções sombra vão ser as funções conscientes do INTP. Então vai trocar a atitude das funções. Então, nesse caso vai ser TI, NE, SI e FE vão ser as funções sombra do ENTJ. O pensamento extrovertido na posição de oposição para o INTP e para o ISTP. Então, para esses tipos que têm o pensamento introvertido dominante, o pensamento extrovertido vai ser uma oposição dessa maneira que eles têm de função dominante. Porque é uma função que vai trazer outra perspectiva do que essa de lógica interna do pensamento introvertido. Então, esses tipos eles evitam serem flexíveis à lógica externa. O que tem que fazer sentido é sentido para eles. Então eles preferem dar atenção no que eles acham ser subjetivamente lógico e com razão. Diferente do pensamento extrovertido que dá a preferência para observar o que as outras pessoas pensam disso. Isso pode se manifestar na personalidade, principalmente no momento não tão bom para a pessoa. Então, porque o pensamento introvertido está constantemente suprimindo e reprimindo as vontades do pensamento extrovertido, às vezes isso pode se rebelar. Então essa pessoa pode mudar de caráter e se tornar completamente centrada nas racionalizações externas, chegando ao nível que não é saudável ou balanceado. O pensamento extrovertido na posição crítica, para o ENTP e para o ESTP. Então o pensamento extrovertido nessa posição crítica vai funcionar como uma voz interna que está sempre criticando as coisas que você faz e que os outros fazem também. É uma função numa posição que cobra muito e tem muita pouca paciência. Então o pensamento extrovertido vai estar sempre ali cobrando para saber se aquilo tem uma funcionalidade, se aquilo é efetivo. Então, principalmente nessa posição crítica, o pensamento extrovertido vai trazer julgamentos pré-concebidos e vai querer que eles se encaixem dessa maneira. O pensamento extrovertido como ponto cego para o INFJ e para o ISFJ. A função do ponto cego é uma função naturalmente muito difícil e pouco acessível para esses tipos de personalidade, por isso se chama ponto cego.
A função no ponto cego é uma função muito difícil e não natural para essa pessoa utilizar. Eles não conseguem engajar por longos períodos de tempo nessa função de pensamento extrovertido, porque para eles essa é a função de julgamento, a função de decisão menos favorecida de todas. Eles preferem usar qualquer outro modo de decisão sem ser o pensamento extrovertido. Então, por ser uma função muito diferente para eles, eles não costumam usar e têm grandes dificuldades em engajar com esse pensamento extrovertido. E o pensamento extrovertido como função negativa para o ENFJ e para o ESFJ. Então, para esse tipo de personalidade, o pensamento extrovertido vai estar realmente na última posição. Então, para essas pessoas, o pensamento extrovertido vai representar o completo oposto da personalidade, um jeito completamente diferente deles operarem. Então, é uma perspectiva tão inconsciente e tão diferente da maneira que eles operam normalmente que eles preferem nem engajar muitas vezes com o pensamento extrovertido. E muitas vezes eles podem ter dificuldade para entender como que essas pessoas operam que têm o pensamento extrovertido dominante, por exemplo. Então, na função negativa, o pensamento extrovertido representa todo o oposto e o modo de operação oposto desses tipos de personalidade. Então, esse foi o último vídeo dos julgamentos, o pensamento extrovertido. Meu nome é Gabriel Ligeri, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like e um comentário e até o próximo vídeo.